Eles me disseram que eu deveria levar uma vida menos confortável, mas a verdade é mais simples. Eles só queriam viver de forma mais confortável, às minhas custas. E na noite em que me desconvidaram do jantar do meu próprio filho, eu finalmente entendi que o conforto não era o problema. O respeito era. Eu estava parada em frente à casa de Daniel, na luz suave do crepúsculo, alisando as mangas do meu casaquinho como uma garota nervosa. Não como uma mulher de 72 anos que passou a vida inteira mantendo as coisas em ordem. Ele havia me pedido para chegar às 7 em ponto para um pequeno jantar em família. Palavras dele, não minhas. Eu até tinha assado o bolo de limão que ele amava quando criança. A única receita que ele me pediu para guardar com carinho. Mas no momento em que subi na varanda, a porta se abriu só uma fresta. O rosto de Renata apareceu primeiro. O sorriso dela era fino, polido, do jeito que uma recepcionista cumprimenta alguém a quem não tem nada a oferecer. Ah, Marta, ela disse. Acho que Daniel se esqueceu de te avisar. Esta noite não é ideal. Antes que eu pudesse responder, Daniel se meteu na frente. Meu filho, mais alto do que eu, mais forte, usando aquele relógio novo que eu havia pago, embora ele tivesse parado há muito tempo de se lembrar de coisas assim. Mãe, ele começou com a voz baixa. Nós vamos manter o jantar pequeno, apenas alguns colegas e amigos. Talvez seja desconfortável para você. Houve uma pausa estranha, como se até ele tivesse ouvido o que acabara de dizer. Desconfortável para mim. Na casa do meu filho, a casa para a qual eu paguei o valor da entrada. A casa que eles regularmente me lembravam que eu deveria ser grata por visitar. Eu apertei o bolo contra o peito, o cheiro quente de limão e açúcar subindo entre nós. Eu pensei que você tivesse me convidado. Eu disse baixinho. Eu sei, ele respondeu, desviando os olhos para qualquer lugar, menos para os meus. Mas Renata acha melhor. O grupo de hoje é um pouco mais elevado. Elevado, como se eu fosse sujeira debaixo dos sapatos engraxados deles. Renata cruzou os braços, inclinando o queixo naquele jeito ensaiado dela. Aquele que dizia que ela acreditava ter superado suas origens muito antes de comprarem aquela casa. É melhor se você pular essa, ela disse. Você sabe como a imagem funciona. Eu senti algo no meu peito, não quebrando. Ainda não, mas se movendo. Uma rachadura silenciosa. Como uma tábua velha sob muito peso. Eles não me queriam lá dentro. Eu, que havia coberto as emergências deles, a mensalidade dos filhos, as taxas de hipoteca atrasadas, as férias, as pequenas despesas inesperadas. Eu, que ainda pagava metade do que eles chamavam de ajustes necessários no estilo de vida. Eu respirei fundo, lenta e firmemente. Entendo. O bolo parecia pesado nas minhas mãos, subitamente tolo. Eu não o ofereci. Eu não o entreguei para ser esquecido em algum canto da cozinha impecável deles. Simplesmente dei um passo para trás. Daniel suspirou, como se eu tivesse resolvido um problema para ele. Nós faremos outro jantar em breve, algo mais simples. Mais simples significava eu. Renata se acrescentou. Sim, algo mais apropriado. Aí estava. A palavra apropriado. Como se eu fosse um móvel antiquado que eles não sabiam o que fazer. Bom, eu disse. Aproveitem a noite, vocês dois. Eu me virei antes que eles pudessem responder. Caminhei de volta pela trilha lentamente, do jeito que ossos antigos insistem em se mover. A luz da varanda se apagou atrás de mim antes que eu chegasse à garagem. Não sobrou nenhuma sombra para eu seguir para casa. No meu carro, fiquei sentada por um longo momento com o bolo de limão no colo. Carros passavam. Luzes de varanda acenderam em outras casas. Em algum lugar distante, alguém ria. Mas não aqui, não para mim. Eu liguei o motor. Minhas mãos tremeram apenas uma vez, quando percebi a verdade que eu havia me recusado a nomear por anos. Eles não apenas me desconvidaram de um jantar. Eles me desconvidaram do meu próprio lugar na vida deles. Viver com menos conforto. Renata uma vez me disse com aquele mesmo sorriso fino, como se eu devesse algo a ela. Como se o meu conforto, alguma vez, tivesse sido o problema. Dirigindo para casa sob a luz do fim do dia, senti uma certeza silenciosa e desconhecida se instalar em mim, como uma pedra no fundo de um lago. Se eles me queriam fora do conforto deles, tudo bem,
mas eles não tinham ideia de quanto desse conforto vinha de mim e quão facilmente ele poderia desaparecer. Quando cheguei em casa naquela noite, não acendi as luzes. Caminhei pelos cômodos familiares pela memória, o corredor estreito, a cozinha pequena com a geladeira zumbindo, a poltrona perto da janela, onde passei tantas noites costurando pequenos rasgos nas roupas de outras pessoas e ignorando os rasgos maiores na minha própria vida. O bolo de limão ainda estava na minha bolsa. Eu o coloquei no balcão, intocado. Da mesma forma que Daniel me deixou intocada na porta dele. O silêncio dentro da minha casa parecia diferente naquela noite. Não pacífico, não solitário, mas algo mais cortante, algo que me fez abrir a gaveta onde eu guardava todos os documentos importantes dos últimos 15 anos. A gaveta emperrou, sempre emperrava, gemendo como uma senhora idosa que é forçada a se curvar demais. Eu puxei com mais força até que ela cedeu e revelou o que eu já sabia que estava ali. A pasta grossa marcada, despesas da família. Um rótulo tolo, na verdade, porque as despesas pertenciam apenas a um membro desta família. Eu. Eu tirei a pasta com cuidado. Minhas mãos não funcionam tão suavemente quanto antes, mas sempre me mantive precisa, organizada. Até o luto ao longo dos anos eu empilhei em montes pequenos e arrumados. A primeira página era a cópia de um cheque antigo, R$10.000 para a transição temporária de carreira de Daniel. Lembrei-me daquele ano. Ele disse que precisava de espaço, tempo, ar para construir algo significativo. Eu lhe dei aquele dinheiro na crença de que ele estava construindo um futuro. Eu só não percebi que não me incluiria nele. Próxima página. R$600 para o guarda-roupa profissional de Renata. Eu ainda podia ouvir a voz dela. É importante para minha credibilidade, Marta. Clientes julgam as aparências. Talvez ela estivesse certa. Ela havia julgado a minha aparência o suficiente. Depois vieram os pagamentos do plano de saúde, as mensalidades escolares, os consertos de carro, os meses em que uma conta inesperada havia chegado, sempre inesperada, sempre urgente, sempre exigindo que eu interviesse silenciosamente, sem reclamar. Eu folheei página após página, um desfile lento de números marchando diante dos meus olhos. 118 pagamentos ativos. Eu os contei uma vez por curiosidade. Depois comecei a evitar contar de novo porque a verdade parecia muito pesada. Hipoteca, contas de luz e água, seguro, aulas particulares, serviços de streaming, mensalidade da academia, até o serviço de jardinagem que aparava as cercas vivas deles a cada 15 dias. Eu pagava por isso também. Aparentemente, até os arbustos deles viviam mais confortavelmente do que eu. Eu me sentei à mesa da cozinha, com a pasta aberta como uma confissão. E pela primeira vez em anos, fiz a mim mesma uma pergunta que eu nunca havia ousado fazer. Quando meu apoio parou de ser amor e se tornou expectativa, talvez a mudança tenha sido gradual, uma ladeira suave em vez de um abismo, fácil de escorregar sem perceber. Depois que Jorge morreu, eu tentei tanto manter todos unidos, ser útil, necessária. Pensei que ser generosa era o mesmo que ser apreciada, mas a verdade estava ali na minha frente, tinta no papel. Eles não viam a minha doação como amor, eles viam como dever. Talvez seja por isso que Renata falava do meu conforto com tamanha crueldade casual. Na cabeça dela, meu dinheiro era simplesmente um rio que fluía pela casa dela. E o meu conforto, a minha privacidade, a minha dignidade eram pedras na margem em que ela não se importava de pisar. Eu fechei a pasta gentilmente, como se fosse algo frágil. Não era. Eu era. Eu me levantei e caminhei até o armário do corredor dos fundos, aquele onde eu guardava casacos velhos e memórias que ninguém mais queria. Na prateleira de cima, em uma caixa de sapatos desbotada, encontrei as cartas que Daniel havia me enviado anos atrás, antes de Renata, antes da distância, antes que o direito crescesse como um parasita entre nós. Elas eram cartas calorosas, gratas, curiosas, cheias de promessas, promessas que ele há muito havia esquecido. Sentei-me na beira da cama, segurando a caixa, deixando meus dedos repousarem sobre o papelão. Eu não chorei.
Na minha idade, as lágrimas não vêm facilmente. Ou talvez seja porque aprendi a guardá-las onde ninguém possa tirar vantagem delas. Em vez disso, sussurrei a verdade no silêncio do quarto, apenas para ouvi-la ser dita em voz alta. Eles não me amam. Eles amam o que eu forneço. As palavras não me despedaçaram como teriam feito antes. Elas se instalaram dentro de mim como poeira assentando. Quieta. Final. Um pequeno clique soou vindo da cozinha, a geladeira ligando, a única coisa nesta casa que dependia de mim e retribuía algo. Eu me levantei lentamente e coloquei a pasta sobre a mesa. Eu não estava pronta para decisões ainda, não totalmente. Mas pela primeira vez, o pensamento cruzou a minha mente sem medo. E se eu parasse de pagar? E se o conforto deles terminasse antes que o meu terminasse? Apaguei a luz da cozinha, deixando a pasta aberta como uma porta para algo novo. Amanhã, pensei, amanhã, eu contaria cada pagamento e decidiria quem realmente merecia algo de mim. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol, como ossos mais velhos costumam fazer. Não de repente, mas com uma consciência lenta, como se o corpo estivesse se lembrando de algo que a mente ainda não alcançou. Fiquei ali por um tempo, olhando o contorno suave do teto, ouvindo a casa respirar. É uma casa antiga, como eu, com seus rangidos e tamanho, mas nunca me traiu. Quando cheguei à cozinha, o céu lá fora havia passado de carvão para cinza. A pasta ainda estava aberta sobre a mesa, como se estivesse me esperando. Quase a fechei por hábito, mas algo em mim resistiu ao velho ritmo, aquele em que eu limpava a bagunça primeiro e questionava a dor por último. Em vez disso, sentei-me e puxei a pasta para perto. Comecei a contar devagar, cuidadosamente, linha por linha, como fazia quando reconciliava balancetes nos meus dias de contabilidade. Hipoteca, seguro, gás, eletricidade, empréstimos estudantis, pagamentos do carro, serviços de streaming, uma entrega mensal de vitaminas para Renata, uma mensalidade de pet shop para o cachorro deles. Um cachorro que nunca me foi permitido acariciar dentro de casa. A cada poucos minutos eu parava, esfregava o polegar na borda do papel e sussurrava o número baixinho. 27, 54, 91, 118. 118 canais pelos quais a minha vida fluía para a deles. Aos 72, as pessoas presumem que você não entende de números, mas eu sempre entendi. E esses números contavam uma história muito mais honesta do que qualquer coisa que meu filho ou nora haviam me dito em anos. Quando terminei, mantive a mão sobre a pilha, me firmando. Do jeito que você segura o braço de uma cadeira antes de se levantar. Eu não precisava recontar. O total não era um erro. Por um momento, ouvi a voz de Renata na minha mente, tão claramente que parecia que ela estava sentada à minha frente. Você vive mais confortavelmente do que deveria na sua idade. Senti minha mandíbula apertar, algo raro para mim. Meu rosto geralmente é suave, cansado, paciente. Mas naquela manhã, algo dentro de mim se moveu, como uma porta destrancando após anos de ferrugem, confortavelmente. Palavra dela, não minha. Eu moro em uma casa velha com pratos descombinados e um carro que treme no frio. Meus móveis são mais antigos que o casamento de Daniel. Minhas roupas duram décadas porque eu as conserto quando as costuras se desfazem. E meu único luxo é uma marca melhor de chá que eu compro em promoção. Se isso é conforto, então o que era a vida deles? As férias, as reformas, os luxos disfarçados de necessidades. Eu me levantei para aquecer água para o chá, mas minha mão se desviou para a janela. Do outro lado da rua tranquila, a casa do vizinho brilhava com uma luz amarela quente. Um jovem casal morava lá agora. Eles acenavam para mim às vezes. Pareciam gentis, mas até com a gentileza eu aprendi a ter cuidado. Você não pode gastá-la, não pode comê-la, e certamente não pode contar com ela quando precisa de alguém para segurar sua mão no hospital. A chaleira apitou. Eu derramei água quente na minha caneca, o vapor subindo como um suspiro. Quando me sentei de novo, minhas costas estalaram suavemente. O lembrete do corpo de que o tempo se move, quer estejamos prontos ou não. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem de Renata. Daniel e eu conversamos ontem à noite. Achamos melhor você não aparecer mais sem avisar.
Sem avisar, eu havia sido convidada e depois dispensada. Agora, eu estava sendo rebatizada como uma intrusa. Outra mensagem se seguiu imediatamente, como se ela estivesse desferindo um golpe. E então, a explicação. Estamos sob muito estresse. Por favor, pare de tornar as coisas desconfortáveis. Desconfortáveis. Essa palavra de novo, como se a minha simples existência causasse tensão nas vigas da casinha perfeita deles. Eu não respondi, não porque me faltassem palavras. Eu tinha muitas, mas porque elas não teriam mudado nada. Nunca mudavam. Em vez disso, virei a pasta para mim de novo. E desta vez, não vi apenas transações, vi outra coisa. Algo que eu não tinha permitido a mim mesma reconhecer. Prova. Prova de um padrão. Um registro de um amor de mão única. Há um momento na vida de toda mulher em que o silêncio é mais pesado do que a verdade. O meu chegou com o sol da manhã. Empurrei a pasta para o lado e peguei um caderno que eu não usava há anos. A capa estava gasta, as páginas ligeiramente amareladas, mas ele ainda abria facilmente, ao contrário de tantas conversas na minha família. No topo da primeira página limpa, com uma mão mais firme do que eu esperava, escrevi: o que eu dou, o que eu perco, o que eu mantenho. Abaixo, listei 3 colunas. A primeira se encheu rapidamente. Dinheiro, tempo, presença, perdão. A segunda, dignidade, descanso, meu próprio conforto, minha paz. A terceira permaneceu quase vazia. Aquele vazio foi o primeiro momento honesto que eu tive comigo mesma em muito tempo. Fechei o caderno suavemente. A cozinha, de repente, ficou mais fria. Ou talvez eu estivesse apenas notando o frio que sempre esteve ali. Eu não sabia ainda o que faria. Não totalmente, não em voz alta, mas sentia algo criar raízes dentro de mim. Pequeno, firme, inconfundível. Um começo, e começos na minha idade não devem ser desperdiçados. Isabela apareceu naquela tarde sem avisar. Embora, com ela, a palavra nunca carregasse o veneno que carregava quando Renata usava. Com Isabela, sem avisar, significava o oposto de intrusão. Significava que alguém ainda se lembrava que eu existia, sem precisar de nada de mim. Ouvi os passos dela na varanda antes de vê-la, mais leves que os de Daniel, mais rápidos que os de Renata, sempre um pouco apressados, como se a vida a impulsionasse mais rápido do que seus pensamentos podiam alcançar. Quando abri a porta, ela estava lá, apertando uma pilha de livros didáticos contra o peito, as bochechas coradas pelo frio. Vó, ela disse, e o rosto dela se suavizou em alívio. Graças a Deus você está em casa, como se eu corresse maratonas no meu tempo livre. Eu respondi com um sorriso, dando espaço para ela entrar. Ela riu, uma risada real, calorosa, daquelas que preenchem um cômodo sem pedir permissão. Eu havia me esquecido de quão boa a risada soa quando não é polida para uma plateia. Isabela tirou os sapatos do mesmo jeito que fazia desde os 12 anos, quando decidiu que a cortesia adulta era muito rígida e que a minha casa não merecia nenhuma encenação. Ela sempre disse que a minha casa parecia um refúgio, um lugar onde ninguém a julgava pelo rabo de cavalo bagunçado ou pelo esmalte lascado. Ela me seguiu até a cozinha e sentou-se à mesa, largando os livros com um baque suave. Eu trouxe bolinhos de banana, ela disse, levantando um pequeno saco de papel. Assei-os à meia-noite. Não julgue o formato. O sabor é negociável. Eu servi chá para nós duas, e o calor da presença dela se instalou no cômodo como luz do sol em madeira fria. Por um momento, eu simplesmente a observei, o cabelo preso em um coque solto, um lápis enfiado atrás da orelha, um borrão de tinta no polegar. 19 anos de idade, mas já mais sábia do que os pais em todos os lugares que importavam. Ela tomou um gole de chá e colocou a xícara na mesa com cuidado antes de falar. Eu vi as mensagens, ela disse suavemente. Mamãe deixou o celular dela no balcão. Eu não deveria ter olhado, eu sei. Você não é responsável pelas palavras deles, eu disse. Isabela suspirou, os ombros relaxando do jeito que sempre faziam quando ela se sentia segura o suficiente para ser honesta. Eles estavam falando sobre você, ela continuou, dizendo que você leva as coisas para o lado pessoal, que você torna tudo complicado. E a mamãe disse...
Ela hesitou, então me olhou nos olhos. Ela disse: ela deveria aprender a viver com menos, porque pessoas da idade dela não precisam de conforto. Aí estava, a frase que havia se alojado dentro de mim como uma farpa, muito antes de Isabela a repetir. Ouvi-la dela, gentilmente, hesitantemente, de alguma forma fez com que cortasse mais fundo. Eu me sentei à sua frente. Eu sei, eu disse baixinho. Eu já ouvi isso antes. Isabela balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma dor que nem era dela. É cruel e não é verdade. Você sabe disso, não sabe? Eu não respondi imediatamente. Na minha idade, a verdade leva um momento para se instalar. Finalmente, eu disse: conforto não é algo que ganhamos por ser jovens. É algo que merecemos por sermos humanos. Ela esticou a mão sobre a mesa e pegou a minha. Os dedos dela estavam quentes, firmes. Ela apertou gentilmente, do jeito que o avô dela costumava apertar a minha mão quando queria que eu sentisse a convicção dele em vez de ouvi-la. Eles não veem o que você faz, Isabela disse. Tudo o que você pagou, tudo o que você manteve unido. Um pequeno sorriso amargo levantou o canto da minha boca. Eles veem, só não querem reconhecer. Reconhecer as coisas faz as pessoas se sentirem endividadas. Isabela franziu a testa, balançando a cabeça. Isso é errado. Pode ser errado, eu respondi, mas é assim que eles escolheram viver, e eu permiti. As palavras pareceram como arrancar uma farpa da pele. Doloroso, mas aliviador depois de libertado. Isabela soltou um suspiro contido. Papai diz que está sob pressão, que eles têm responsabilidades, mas eu não entendo porque o peso sempre cai sobre você. Porque eu facilitei para eles, eu disse. Fácil demais. Ela olhou para as mãos, girando um anel no dedo. Eu odeio que eles te tratem assim. Eu afastei uma mecha de cabelo do rosto dela. Não carregue meus fardos nos seus ombros, meu amor. É assim que as mulheres da nossa família se quebram, tentando segurar dores que não são delas. Ela assentiu, mas os olhos me disseram que ela ainda sentia profundamente. Ficamos em silêncio por um tempo. Não o tipo pesado que sufoca, mas o tipo gentil que mantém duas pessoas unidas, sem a necessidade de palavras. Finalmente, Isabela falou baixinho. Vó, o que você vai fazer? Eu olhei para ela, realmente olhei, para a única pessoa naquela família que visitava porque queria, não porque precisava de algo. Para a garota que vinha pelas minhas histórias, não pelas minhas economias. Para o único coração ainda não corrompido pela conveniência. E uma determinação silenciosa se instalou no meu peito, firme como uma mão pressionando minhas costas. Eu não sei tudo ainda, eu disse, mas eu sei o que eu não posso continuar fazendo. Isabela esperou, prendendo a respiração. Eu não posso continuar pagando por uma vida que não deixa espaço para mim. Os olhos dela se suavizaram. Bom, uma palavra simples, mas vinda dela parecia permissão. Permissão para reivindicar os anos que ainda me restavam. Terminamos o nosso chá. Quando ela se levantou para sair, me abraçou mais apertado do que o normal. O cabelo dela cheirava levemente a shampoo de hortelã. Por um momento, eu me permiti demorar naquele abraço. O calor, a sinceridade, o sentimento raro e precioso de ser querida. O que você decidir, Isabela sussurrou. Eu estou com você. Eu a observei caminhar pelo caminho, os ombros retos, os passos firmes, e quando a porta se fechou atrás dela, a casa não pareceu vazia, pareceu pronta. Eu mal dormi naquela noite. Não de raiva, que queima rápido e quente, e eu sou muito velha para incêndios que deixam apenas cinzas. Não, o que me manteve acordada foi a clareza. Um tipo de clareza quieta e constante, como o momento em que a neblina se levanta, e você finalmente vê a estrada que estava trilhando por anos. Pela manhã, eu havia tomado a minha decisão. O banco abriu às 9, eu cheguei às 8:30. O ar de outono estava frio, carregando o cheiro de folhas molhadas e algo gélido por baixo. Eu parei em frente às portas de vidro do banco comunitário do bairro, minha respiração embaçando levemente na luz. Eu não estava nervosa. Não exatamente. Mas há um tremor particular que surge quando uma mulher para de ser obediente. Mesmo aos 72, o corpo se lembra do que significa mudar da resistência para a ação. Às 9 em ponto, as portas destrancaram,
e um jovem atendente me cumprimentou com um sorriso educado, que não alcançava os olhos dele. Eu não precisava do entusiasmo dele. Eu precisava de alguém que conhecesse a história, a minha. A Lúcia está? Eu perguntei. As sobrancelhas dele se ergueram. Claro, ela está no escritório dela. Vou avisá-la que você está aqui. Dona Lúcia havia cuidado da minha conta desde que Jorge morreu. Ela esteve lá quando eu o enterrei, quando vendi a casa que não podíamos mais manter, quando abri a conta poupança que Daniel agora tratava como uma extensão da carteira dele. Ela me conhecia. Mais importante, ela se lembrava de quando as pessoas ainda respeitavam a idade em vez de explorá-la. A porta dela se abriu e ela apareceu com aquela expressão calorosa e firme que sempre usava. Marta, ela disse. Que surpresa agradável. Não é agradável, eu respondi, mas é necessária. Ela não fez perguntas ali no corredor. Ela simplesmente deu um passo para o lado, me deixando entrar no escritório dela. A porta se fechou com uma suavidade que parecia permissão. Eu me sentei. Ela se sentou e o silêncio entre nós se instalou como um velho amigo. O que você precisa de mim? Ela perguntou calmamente. Eu preciso cancelar todos os pagamentos automáticos vinculados à minha conta, eu disse. Cada um deles. Dona Lúcia piscou, não em julgamento, mas em compreensão cuidadosa. É uma grande mudança. Você tem algumas cobranças recorrentes. 118, eu disse. Eu contei ontem. Ela assentiu lentamente. Tudo bem, podemos suspendê-los imediatamente. O cancelamento total exigirá assinaturas. Está ótimo. Ela se virou para o computador dela. O som das teclas preencheu o quarto. Eu a observei trabalhar, metódica, precisa, nenhuma vez me questionando da maneira que minha família sempre fazia. Depois de alguns minutos, ela olhou para mim. Alguns desses pagamentos são muito substanciais, Marta. Posso perguntar, está tudo bem em casa? Em casa? A palavra apertou algo no meu peito. Está exatamente como esteve por anos, eu disse. E esse é o problema. Os olhos de Dona Lúcia se suavizaram. Entendido. Eu me senti suspirar. Não alívio, não tristeza, algo mais firme. Quando ela terminou, ela imprimiu uma pilha de documentos e os colocou na minha frente. As assinaturas pareceram quase cerimoniais. Cada uma silenciosa recuperação da minha própria vida. Com cada traço da caneta, algo se afrouxava nos meus ombros. Algo que estava enodado por tempo demais. Quando a última página foi concluída, eu fechei a pasta gentilmente. Há mais uma coisa, eu disse. Dona Lúcia esperou. Preciso revogar a procuração financeira que dei ao meu filho. Pela primeira vez, um lampejo de surpresa cruzou o rosto dela. Claro, podemos processar isso hoje também. O profissionalismo dela não vacilou, mas a voz dela continha uma profundidade que eu não ouvia há anos. Um tipo de respeito, talvez até admiração, embora nenhuma de nós dissesse em voz alta. Enquanto ela preparava os documentos, deixei meu olhar vagar pela janela atrás da mesa dela. Lá fora, a rua estava movimentada com pessoas vivendo suas vidas, apressadas, checando os celulares, perseguindo coisas que acreditavam ser importantes. E aqui estava eu, aos 72, silenciosamente desenrolando a teia em que eu mesma havia me amarrado. Quando tudo estava feito, Dona Lúcia fechou a pasta e me deu um olhar que senti profundamente nos meus ossos. Você tomou decisões corajosas hoje, ela disse suavemente. Eu sorri, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Não, tomei decisões atrasadas. Ela me acompanhou até a porta. Quando saí para o ar fresco da manhã, o peso que viveu nos meus ombros por anos pareceu se levantar. Não de uma vez, mas em graus lentos e certos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha vida pertencia a mim de novo. A caminhada do banco até o meu carro parecia diferente de tudo que eu já havia sentido. Não mais livre, ainda não, mas mais firme, como se cada passo me pertencesse de uma forma que não pertencia há anos. Minhas mãos ainda tremiam levemente, como fazem depois de uma conversa difícil. Mas por dentro eu sentia algo quase desconhecido. Resolução. Sentei-me ao volante por um momento, deixando o silêncio se instalar ao meu redor. O mundo lá fora continuava, carros passando, folhas arrastando-se pelo pavimento, um cachorro latindo em algum lugar distante.
tudo se movendo, vivendo, inconsciente de que uma mulher de 72 anos acabara de puxar um único fio que desvendaria toda a tapeçaria do conforto da família dela. Ainda havia mais uma tarefa a ser feita. Eu dirigi para o centro, passei pela padaria que Jorge costumava amar, pela biblioteca onde Isabela ainda estudava no canto tranquilo perto da janela e pela loja de ferragens que Daniel prometeu 10 anos atrás que assumiria algum dia. Ele nunca o fez. A ambição raramente sobrevive ao trabalho duro. Estacionei em frente ao prédio de tijolos, onde o escritório do meu advogado ficava no segundo andar. Elevador antigo, carpete mais antigo, o ar cheirando levemente a poeira e café. Familiar à sua maneira, confiável. Bom dia, dona Marta, a recepcionista disse gentilmente enquanto eu entrava. O Dr. Haroldo Castro está disponível? Eu perguntei. Ela assentiu e me levou ao escritório dele. Quando Haroldo Castro levantou os olhos dos papéis, os olhos dele se aqueceram naquele jeito firme e respeitoso que ele tinha. Ele conheceu Jorge. Ele escreveu nosso primeiro testamento. Ele era uma das poucas pessoas nesta cidade que não me tratava como um vaso frágil ou um cupom vencido. Marta, ele disse, levantando-se para apertar minha mão. Faz um tempo. Entre. Eu me sentei lentamente, ajeitando meu casaquinho como mulheres mais velhas fazem ao se preparar para algo significativo. Com o que posso ajudá-la hoje? A voz dele era calma, pronta, paciente. Eu preciso mudar meu testamento, eu respondi, e revisar o fundo que planejei anos atrás, e eu gostaria de montar um novo. Ele se recostou com um suspiro suave, não de resistência, mas de compreensão. Tudo bem, me diga o que aconteceu. Olhei para as minhas mãos por um momento. Elas estão mais velhas agora, mapeadas com linhas que não existiam quando Jorge as segurava. Mas elas ainda são capazes, ainda minhas. Meu filho, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Acredita que meu dinheiro é o cobertor de segurança dele. E eu passei tempo demais deixando isso ser verdade. Ele assentiu lentamente. Você quer proteger seus bens de serem mal utilizados. Eu quero proteger a mim mesma, eu corrigi gentilmente. E eu quero que Isabela, a única que me trata como uma pessoa e não como um recurso, herde o que eu passei a vida construindo. Haroldo juntou as mãos, a expressão dele suavizando. Então criaremos um fundo de investimento em nome de Isabela. Algo seguro, algo que ele não possa tocar e atualizaremos o testamento de acordo. Ele não perguntou por que Daniel não merecia mais o que ele antes teria herdado. Ele não perguntou o que Renata havia me dito. Ele não perguntou quantos pagamentos eu havia cancelado naquela manhã ou quantos anos de humilhação silenciosa eu havia engolido. Ele não precisava. Em vez disso, ele me guiou pelas opções. Fundos irrevogáveis, atualizações de beneficiários, proteções de bens, cláusulas de contingência. Era estranho como me senti empoderada ao ouvir palavras que antes me aterrorizavam. A linguagem legal costumava me lembrar de perda. Agora soava como estrutura, limites, um futuro que me pertencia. Enquanto trabalhávamos nos papéis, Haroldo fez uma pausa, olhando para mim por cima do aro dos óculos. Você não está agindo por raiva, está, Marta? Decisões como essas, elas devem vir da clareza. Eu encontrei o olhar dele, firme e segura. Isto não é vingança, eu disse. É correção. Ele sorriu, um sorriso lento e aprovador. Então você está fazendo exatamente a coisa certa. Passamos quase uma hora assinando formulários, confirmando detalhes, colocando em movimento rodas que não poderiam ser facilmente desfeitas. Quando o papel final foi colocado na minha frente, hesitei, não por dúvida, mas pelo peso do que significava. A caneta parecia fria entre os meus dedos. Uma assinatura, uma linha, 40 anos de sacrifício voltando para as minhas mãos. Eu escrevi meu nome. Quando terminei, Haroldo reuniu os documentos com o cuidado de alguém que entendia a gravidade de cada página. Você tomou decisões fortes hoje, ele disse baixinho. Não fortes, eu respondi. Necessárias. Ele me acompanhou até a porta, e quando voltei ao corredor, algo dentro de mim se instalou. Algo quieto, firme, há muito tempo atrasado. No momento em que cheguei ao estacionamento, o céu havia clareado.
O ar parecia mais leve do que nos últimos dias. Pela primeira vez, eu não estava com medo do que aconteceria quando Daniel e Renata percebessem o que eu havia feito. Eu só estava com medo de uma coisa: por que demorei tanto para começar a escolher a mim mesma? A casa parecia estranhamente parada quando voltei naquela tarde, como se estivesse prendendo a respiração junto comigo. Coloquei minha bolsa na mesa do hall e fiquei ali por um momento, ouvindo o silêncio. Não o silêncio assustado da incerteza, mas o silêncio firme de uma mulher que finalmente parou de pedir desculpas pela própria existência. Eu preparei chá, o ritual familiar me acalmando. A chaleira sibilou, o vapor subiu em espiral. O aroma suave de Earl Grey encheu o ar. Mas até esses confortos pareciam diferentes agora, como se eu estivesse saboreando a minha própria vida pela primeira vez, sem as preocupações de outra pessoa se dissolvendo na xícara. Meu celular vibrou no balcão. Depois de novo, uma sequência de notificações iluminou a tela como uma tempestade se aproximando. Daniel, 3 chamadas perdidas. Renata, 5 mensagens. Daniel, correio de voz. Renata, correio de voz. O bate-papo em grupo da família, 12 mensagens não lidas. Eu não chequei nenhuma. Coloquei o celular virado para baixo e levei meu chá para a sala de estar. Afundei na poltrona perto da janela. O único lugar nesta casa que havia me sustentado durante o luto, durante a mudança, durante cada traição silenciosa. O sol do fim da tarde atravessava o assoalho, a poeira flutuando na luz como pequenos mundos sem rumo. Tudo parecia calmo, quase sereno. Por dentro, outra coisa se agitava. Não raiva, não tristeza, algo mais sólido. Silêncio. Silêncio escolhido. Minha vida inteira fui treinada para responder imediatamente, para acalmar, para consertar, para tornar as coisas mais fáceis para os outros. Mesmo quando criança, minha mãe costumava dizer: Marta é uma boa menina, ela nunca causa problemas. E por 72 anos continuei a viver de acordo com essa frase, nunca causando problemas, nunca levantando a voz, nunca querendo demais. Eu encolhi meus pés debaixo de mim, sentindo o calor se espalhar pelas minhas pernas cansadas. Lá fora, o cachorro de um vizinho latiu, a porta de um carro bateu. A vida continuava, inconsciente de que uma mulher dentro desta pequena casa acabara de, silenciosamente e deliberadamente, redesenhar todo o mapa do futuro dela. O celular vibrou de novo. Eu ignorei. Em vez disso, abri o caderno que havia começado no dia anterior. A página onde listei 3 colunas me encarou. O que eu dou, o que eu perco, o que eu mantenho. As 2 primeiras estavam cheias. A última ainda quase vazia. Mas hoje eu adicionei algo. Em uma caligrafia lenta e firme escrevi: minha paz, meu tempo, minhas escolhas. Então fechei o caderno gentilmente, como se estivesse selando uma promessa. Outra vibração vinda da cozinha. Daniel de novo, muito provavelmente. Desesperado ou zangado, ou ambos. Eu o imaginei andando pela cozinha impecável dele, a mesma que eu ajudei a financiar. Perguntando-se por que a hipoteca não havia sido paga, por que as contas de luz e água de repente voltaram, por que os cartões de crédito estavam sendo recusados. Imaginei Renata olhando o celular, o rosto distorcido em irritação, tentando entender por que os pagamentos automáticos das vitaminas, dos agendamentos no salão, das caixas de assinatura, todos falharam de uma vez. Uma versão mais jovem de mim teria sentido culpa, um nó de preocupação, o impulso de apaziguar as coisas. Mas hoje, nada. Apenas a suave consciência de que o mundo estava finalmente se moldando à forma que deveria ter sido o tempo todo. Eu não estava punindo-os. Eu estava simplesmente me retirando de um papel que eu nunca deveria ter assumido, a espinha dorsal invisível do conforto deles. Meu celular vibrou de novo, mais demorado desta vez. Uma ligação, depois outra. Depois o som familiar de um correio de voz sendo gravado. Eu levei a xícara aos lábios e bebi devagar, o calor se espalhando por mim como um lembrete de quem eu costumava ser antes que as necessidades dos outros consumissem cada centímetro de mim. Olhei pela janela, observando algumas folhas amarelas flutuarem até o chão. Delicadas e finais. A verdade era silenciosa, mas se instalava profundamente. Eles entrariam em pânico. Eles me culpariam. Eles exigiriam explicações.
Mas explicações não eram devidas. Pela primeira vez na minha vida, eu não era obrigada a catar os cacos da negligência de outra pessoa. Pela primeira vez, eu não tinha que resgatar ninguém. O silêncio era a sua própria resposta. E à medida que as horas passavam, o peso que viveu entre as minhas costelas por anos começou a se aliviar. Tão sutilmente no início que eu quase não percebi. Mas quando o sol se pôs sobre a rua, o sentimento havia crescido, cheio e firme. Eu não estava com medo. Eu não estava esperando. Eu não era mais deles. Não da maneira que eles haviam se acostumado. O celular vibrou mais uma vez. Um tremor final e insistente. Eu o deixei tocar. Eu não tinha mais nada a lhes dar que não custasse a mim mesma. O primeiro sinal real de colapso veio na manhã seguinte, cortante como um prato derrubado em um chão silencioso. Eu mal havia terminado de passar manteiga na minha torrada quando o celular acendeu com uma mensagem de Daniel. Não palavras, apenas uma única captura de tela. Uma notificação vermelha do aplicativo do banco dele. Pagamento recusado. Hipoteca atrasada. Uma segunda captura de tela se seguiu imediatamente. Conta de luz, pagamento falhou. E então a mensagem. Mãe, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa com a sua conta? Me liga imediatamente. Imediatamente. Aquela palavra de novo, a velha ordem disfarçada de preocupação. Tomei um gole lento do meu chá. A casa ainda estava pacífica. Minha vida não havia desmoronado. Minhas luzes estavam acesas. Minhas contas estavam pagas. Tudo no meu dia estava firme, exceto pela vibração do pânico de Daniel sangrando pela tela. Eu não respondi. 1 minuto depois, outra mensagem de Renata apareceu. As contas estão voltando, a hipoteca está voltando. Isso é sério, Marta. Precisamos que você cheque seu banco agora mesmo. Precisamos de você. Como se eu fosse um eletrodoméstico com defeito que eles esperavam que eu consertasse. Eu coloquei o celular na mesa e saí para regar o pequeno canteiro de jardim que Jorge costumava cuidar. O ar estava frio, o solo escuro e fresco. Os cravos de defunto haviam começado a murchar um pouco, mas ainda mantinham sua cor. Coisas teimosas se recusando a desbotar simplesmente porque a estação exigia. Atrás de mim, pela porta da tela, o celular vibrava de novo e de novo. Um frenesi agora. O ritmo de pessoas acostumadas à estabilidade repentinamente forçadas a ficar em um chão que nunca perceberam que não era delas. Por anos, eu mantive aquele chão sólido debaixo deles. Agora, eles sentiam ele se movendo. Eu terminei de regar as flores antes de voltar para dentro. O celular mostrava 5 chamadas perdidas, 4 correios de voz e uma sequência de mensagens. Isso não tem graça, temos obrigações. Marta, você está bem? Por que não está atendendo? Me liga agora. E de Renata, mais cortante que as outras. Se a hipoteca não for paga, isso afeta todos nós. Todos nós. Quão facilmente ela me agrupava com eles quando lhe era conveniente. Sentei-me à mesa da cozinha e abri meu caderno de novo. A página de ontem me encarou. Minha paz, meu tempo, minhas escolhas. Eu toquei a borda do papel, um gesto de ancoragem antes de fechar o caderno. O celular tocou de novo, vibrando pela mesa, o som ecoando nas paredes tranquilas. Eu o deixei tocar. Eu sabia que este momento viria, mas não pensei que chegaria tão rapidamente ou com tamanha intensidade. 15 minutos depois, outra mensagem chegou, desta vez de um número desconhecido. Dona Marta Wallen, aqui é o Tomé da Agência de Seguros Resende. Estou ligando sobre um pagamento atrasado na apólice residencial de Daniel e Renata. Nossos registros mostram que a transferência automática da sua conta falhou. Então, até a seguradora estava começando a notar. Eu me recostei na cadeira e inalei profundamente. O cheiro de chá fresco enchendo meus pulmões. Eu havia me preparado para a culpa. Aquele puxão familiar, aquele velho instinto de consertar, de suavizar, de proteger. Mas a culpa não veio. Apenas uma compreensão firme. Eles estavam finalmente sentindo o peso de viver a vida que eu havia financiado para eles. Uma vida que eles haviam confundido com a própria conquista. O celular vibrou de novo, um zumbido longo e urgente. Outro correio de voz. Eu não escutei. Em vez disso,
Peguei o rádio e liguei uma música clássica suave, deixando os cômodos se encherem com cordas gentis, em vez de demandas frenéticas. Por volta do meio-dia, o telefone fixo começou a tocar. O número que ninguém nunca ligava, a menos que as coisas fossem sérias. Eu não me movi em direção a ele. Parou depois de 7 toques, então silêncio. Por um tempo, eu simplesmente fiquei sentada na poltrona, mãos em torno de uma caneca quente, observando a luz do sol rastejar pelo tapete. A quietude da minha casa acalmava algo profundo dentro de mim. Algo há muito ignorado. Isso é o que minha vida poderia ter sido, eu pensei. Firme, simples, minha. Outra mensagem de Daniel apareceu. Mãe, o banco diz que a linha de crédito está fechada. Fechada. O que você fez? Temos pagamentos agendados, temos responsabilidades. Você deveria ter nos avisado. Eu li as palavras lentamente, deixando cada uma se instalar. Você deveria ter nos avisado. Como se as minhas escolhas exigissem a permissão deles. Como se a minha conta, o meu dinheiro, a minha vida pertencessem a eles. Por anos, eu fui a rede de segurança deles. Não por obrigação, mas por amor. Um amor que eles há muito haviam tomado como garantido. O silêncio na casa ficou mais cheio, quase quente. Então, a mensagem de Renata chegou, a mais cortante até agora. Não é assim que famílias tratam umas às outras. Soltei um suspiro que poderia ter sido uma risada, se ela ao menos entendesse a ironia. Meu celular vibrou pela última vez antes que a tarde se instalasse. Uma mensagem curta de Isabela. Vó, o que quer que esteja acontecendo, eu estou aqui. Não deixe que eles te assustem. Me liga quando estiver pronta. Apenas as palavras dela me suavizaram. Segurei o celular por um momento, o polegar repousando sobre a mensagem dela, a única que não exigia, acusava ou ordenava. Então eu o coloquei na mesa gentilmente. O conforto de Daniel e Renata estava começando a desmoronar. As primeiras rachaduras se espalhando por uma vida que eles presumiram ser inabalável. E em algum lugar profundo dentro de mim, por baixo dos anos de silêncio e obediência, senti algo se levantar como uma maré quieta e constante. Não triunfo, não amargura, apenas alívio. Daniel apareceu na minha porta logo após as 6 da noite, muito antes do que eu esperava. Ouvi o carro primeiro, o ranger do cascalho sob os pneus, mais alto que o normal, apressado, impaciente. Depois passos pela varanda, cada um pesado com o ritmo de um homem que passou o dia inteiro desvendando-se. Eu não me movi imediatamente. Terminei de enxaguar minha xícara de chá, sequei-a cuidadosamente, coloquei-a de cabeça para baixo no escorredor. Só então abri a porta. Daniel estava lá, ombros tensos, rosto corado com uma mistura de raiva e algo que parecia suspeitosamente com medo. A gravata dele estava torta. O cabelo, geralmente arrumado, havia sido penteado com os dedos vezes demais. A imagem perfeita de um homem cujo mundo finalmente parou de cooperar. Mãe, ele disse, passando por mim antes que eu pudesse convidá-lo a entrar. Precisamos conversar. Ele disse isso como uma ordem, como se a urgência da crise dele me obrigasse a responder. Fechei a porta atrás dele com paciência tranquila. Tudo bem, eu disse. Fale. Ele andou uma vez pela sala de estar, então se virou para mim abruptamente. A hipoteca não foi paga, as contas voltaram, o seguro está atrasado e o banco diz que a linha de crédito que usamos por anos está fechada. Fechada? Mãe? O que está acontecendo? Eu cruzei as mãos na minha frente, sentindo a calma se instalar nos meus ossos como areia quente. Eu fechei. Ele me encarou, piscando como se as palavras estivessem em outra língua. Você o quê? Eu fechei. Eu repeti. Houve um breve momento de vacilo, onde Daniel pareceu menos um homem adulto e mais o garoto assustado que costumava ser, mas se foi em um piscar de olhos, substituído por indignação. Você não pode simplesmente fazer isso, ele estalou. Eu já fiz. Ele suspirou bruscamente, passando a mão pelo cabelo de novo. Você está... A voz dele baixou. Você está confusa? Alguém está te aconselhando? Porque isso não faz sentido, mãe. Esses pagamentos estão em vigor há anos. Exatamente, eu disse suavemente. Anos.
Ele congelou, o quarto parou em volta de nós. Eu caminhei até a poltrona e me sentei, não por fragilidade, mas por escolha. Sente-se, Daniel. Ele não se sentou. Ele ficou lá como um homem pego entre a indignação e algo que ele não queria nomear. Mãe, nós dependemos desses pagamentos. Temos filhos, uma casa, responsabilidades. Responsabilidades que vocês deveriam estar gerenciando por conta própria, eu respondi, não terceirizando para mim. O rosto dele mudou, raiva misturada com descrença. Nós somos família, famílias se apoiam. Eu inclinei a cabeça. É mesmo? Claro que sim. E quando você me apoiou? Ele abriu a boca. Então a fechou de novo. Ele tentou parecer ofendido, mas não deu certo. Eu sempre... Ele começou. Não, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Você não apoiou. Você visita quando precisa de algo. Você liga quando há uma conta. Você aparece quando há uma crise, mas você nunca perguntou como eu estou. Não de verdade. Eu mantive o olhar dele. Você trata a minha ajuda como algo dado, não um presente. A mandíbula dele se apertou. Isso não é justo. Nem foi justo me dizer para não vir jantar, eu disse. Ou permitir que a sua esposa me dissesse que eu deveria viver com menos conforto. Ou esperar que uma mulher de 72 anos carregue o peso do estilo de vida de vocês? Ele estremeceu, apenas o suficiente para que eu soubesse que as palavras atingiram o lugar exato que precisavam atingir. Não foi isso que quisemos dizer, ele murmurou. Mas foi o que vocês disseram, eu respondi. O silêncio se esticou entre nós. Não pacífico, não confortável. Um silêncio cheio de coisas que ele nunca notou e que eu nunca havia falado. Finalmente, Daniel falou, a voz mais suave, mas não mais gentil. Você nos pegou de surpresa. Você deveria ter me avisado. Avisado? Como se eu fosse uma tempestade para a qual ele precisava se preparar. Eu não devo avisos a você, eu disse. Nem explicações, nem acesso às minhas contas. A postura dele se enrijeceu. Não podemos sobreviver sem essa ajuda, ele disse baixinho. Sim, eu respondi. Vocês podem. Não, mãe, ele insistiu, o pânico subindo de novo. Você não entende, estamos no limite. Os filhos, a casa, meu trabalho... Então vocês se ajustarão, eu disse. Assim como eu me ajustei quando perdi seu pai. Quando trabalhei em 2 empregos para mantê-lo vestido. Quando paguei todas as contas de emergência que você e Renata criaram. A voz dele tremeu de raiva. Isso é cruel. Não, eu disse, levantando-me lentamente da cadeira. Cruel é usar a conta bancária da sua mãe enquanto diz a ela que ela te envergonha. Cruel é me deixar parada na sua porta como se eu fosse alguém inferior aos seus convidados. Cruel é acreditar que o meu conforto é opcional enquanto o de vocês é essencial. Ele se encolheu. A verdade muitas vezes dói mais do que a acusação. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, com uma voz que tentava ser calma e falhava, ele perguntou: Isso é permanente? Sim, ele inalou bruscamente, como se a finalidade o cortasse. Eu me aproximei, não ameaçadora, apenas presente. Daniel, eu disse baixinho, eu não estou fazendo isso para punir você. Estou fazendo porque finalmente entendi que continuar assim destruiria qualquer relacionamento que ainda temos. Os ombros dele caíram. A luta se esvaiu dele, deixando apenas exaustão. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou. Essa, eu disse gentilmente, é a primeira coisa honesta que você me disse em anos. Ele não respondeu. Ele apenas se virou para a porta lentamente, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. No limiar, ele parou. Mãe, ele murmurou, sem olhar para mim. Por favor, pensa nisso. Eu pensei, eu disse. Ele assentiu uma vez. Um pequeno movimento derrotado e saiu. Fechei a porta atrás dele suavemente. Nenhum triunfo surgiu em mim, nenhuma amargura, apenas a verdade silenciosa. Eu havia feito o que ele nunca esperou. Eu havia me retirado do conforto deles, e era hora de eles aprenderem a ficar de pé sem mim. Renata chegou na tarde seguinte, não com o pânico que Daniel carregava, mas com algo muito mais cortante: resolução. O tipo de resolução que as pessoas confundem com força, quando na verdade é apenas presunção, usando uma postura mais reta. Eu a vi pela janela antes que ela batesse,
braços cruzados, mandíbula tensa, caminhando pelo meu caminho como se ele pertencesse a ela. Ela não se incomodou com a campainha. Ela usou os nós dos dedos. 3 batidas rápidas e impacientes. Abri a porta até a metade. Não totalmente aberta. Não acolhedora. Marta, ela disse, avançando como se esperasse que eu me afastasse. Eu não me afastei. Renata. Ela hesitou, apenas um lampejo. Então forçou um sorriso tenso. Precisamos conversar. A voz dela estava controlada, mas eu podia ouvir a tensão por baixo dela. O som de uma mulher cujo conforto havia escorregado pelos dedos mais rápido do que ela podia agarrá-lo. Tudo bem, eu disse. Fale. Ela passou por mim sem esperar permissão. Eu a deixei. Às vezes, o silêncio faz um limite mais claro do que uma porta fechada. Ela ficou parada no centro da minha sala de estar, examinando-a da mesma forma que se inspeciona um quarto de hotel, avaliando, silenciosamente, julgando. Então ela se virou para mim. Eu não sei o que Daniel te disse, ela começou, a voz cuidadosamente forçada. Mas as coisas estão difíceis agora. A questão da hipoteca, as contas. Este não é um bom momento para surpresas. Eu cruzei as mãos na minha frente. Eu não criei as surpresas. Eu simplesmente parei de cobri-las. A boca dela se apertou. Você sabe o quanto nós dependemos de você. Sim, eu disse suavemente. Esse é o problema. Ela respirou fundo, se acalmando. Você é a mãe dele. Nos ajudar é normal. Esperado até. Esperado por quem? Eu perguntei. Renata piscou, desorientada. Pela família. Família? Eu repeti. A mesma família que não me quis no jantar deles porque eu poderia tornar as coisas desconfortáveis? A cor subiu nas bochechas dela. Raiva ou constrangimento não importava. Aquilo foi um mal-entendido. Não, eu disse gentilmente. Foi perfeitamente claro. Ela suspirou bruscamente e cruzou os braços. Marta, você está levando isso muito para o lado pessoal. Eu quase sorri. Aquela frase, o escudo favorito de pessoas que não querem encarar a verdade do próprio comportamento. De que outra forma devo encarar ser excluída da casa do meu filho? Eu perguntei. Ou ser informada de que eu deveria viver com menos conforto porque vocês dois queriam mais? Ela desviou o olhar por um momento, então olhou de volta para mim. Estávamos estressados. Dissemos coisas sem pensar. Não, eu disse baixinho. Vocês as disseram porque estavam pensando. Vocês apenas não esperavam que eu ouvisse a verdade sobre mim. Os lábios dela se apertaram em uma linha. Tudo bem, talvez tenhamos lidado mal com as coisas, mas fechar a linha de crédito, cancelar tudo? Isso é extremo? É necessário, eu respondi. Para quem? Ela retrucou. Porque certamente não é para nós. Para mim, eu disse. O silêncio se seguiu, o tipo pesado, o tipo que força a verdade a vir à tona. Renata me encarou, a expressão dela mudando de irritação para cálculo. Ela deu um passo à frente. Se você está preocupada com algo, ela disse suavemente. Podemos ajudar, podemos gerenciar suas contas, ficar de olho nas coisas. Eu soltei um suspiro lento. Renata, eu cancelei o acesso de vocês. Não porque eu esteja confusa, não porque eu esteja assustada, mas porque eu cansei de ser tratada como um banco com um coração. Os olhos dela endureceram. Sem o seu apoio, não podemos manter a vida que construímos. Então construam uma diferente, eu disse. Ela abriu a boca para protestar, para argumentar, para insistir, então a fechou de novo quando viu que nada no meu rosto a moveria. Você está cometendo um erro, ela disse finalmente. Não, eu sussurrei. Estou corrigindo um. Ela ficou ali por mais um momento, procurando no meu rosto alguma rachadura que pudesse alargar. Ela não encontrou nenhuma. Sem mais uma palavra, ela pegou a bolsa e saiu. A porta se fechou atrás dela, não batendo, mas firme. Final. Fiquei na casa quieta, ouvindo o som distante dos saltos dela no caminho. Nenhuma mão tremendo, nenhuma culpa, nenhum segundo pensamento. Apenas uma verdade quieta e firme se instalando mais fundo nos meus ossos. Eles vieram esperando me persuadir, mas eu não era mais uma mulher que poderia ser persuadida pela culpa ou pelo medo. Pela primeira vez em décadas, o único conforto com o qual me preocupava em perder era o meu próprio, e eu já o havia recuperado. Isabela veio naquela noite, assim que o céu mergulhou naquele tipo de azul que parece que está prendendo a respiração.
Eu a ouvi antes de vê-la, a batida suave que ela tinha desde a infância. 3 batidas leves, como se estivesse pedindo permissão à casa para entrar. Uma cortesia com a qual mais ninguém na minha família jamais se incomodava. Quando abri a porta, ela estava lá com o cabelo preso em um coque bagunçado, a mochila pendurada em um ombro e preocupação escrita no rosto jovem. Vó, ela sussurrou, você está bem? Senti algo se acalmar dentro de mim ao vê-la. Entre, meu amor. Ela entrou e no momento em que a porta se fechou, ela se virou para me encarar completamente. Papai e mamãe estão furiosos e confusos e discutindo um com o outro e com todo mundo. Você pensaria que o mundo estava acabando. Imagino que pareça assim para eles. Eu disse, indo para a cozinha para fazer chá. Isabela me seguiu, largando a mochila perto da porta. Eles continuam dizendo que você está sendo irracional, que está agindo por despeito, que alguém deve ter te influenciado. Deixei a chaleira encher de água, sentindo o peso das palavras dela se instalar como poeira silenciosa em uma prateleira. É isso que você pensa? A resposta dela veio sem hesitação. Não, eu acho que você finalmente se defendeu, e eles não sabem o que fazer com isso. Virei-me para encará-la. Ela estava me observando atentamente, a testa franzida, os olhos suaves com um tipo de lealdade que não é ensinada. É herdada. A chaleira ligou. O zumbido baixo preencheu o silêncio entre nós. Sente-se, eu disse, gesticulando para a mesa. Ela deslizou para a cadeira, cruzando as mãos, esperando, sempre paciente comigo, sempre presente. Sentei-me em frente a ela. Por um momento, nenhuma de nós falou. Então eu disse, Isabela, você sabe mais do que ninguém que eu ajudei seus pais por muito tempo. Ela assentiu. A minha vida inteira. E não estava errado ajudar, eu continuei. Mas em algum momento eles pararam de ver isso como ajuda. Eles começaram a ver como obrigação, presunção. A garganta de Isabela se moveu enquanto ela engolia. Eu sei. Eu derramei a água quente sobre as folhas de chá, o vapor subindo entre nós como uma velha memória. Seu pai veio ontem. A cabeça dela se levantou. O que ele disse? Que eu o peguei de surpresa, que eu deveria tê-lo avisado, que eu estava tornando as coisas desnecessariamente difíceis. Isabela revirou os olhos, algo que ela não fazia com frequência. Ele está em pânico. Os dois estão. Mas em vez de admitir que dependiam demais de você, eles estão agindo como se você os tivesse traído. Sim, eu disse baixinho, mas eu não os traí. Eu parei de me trair. Algo no rosto de Isabela se suavizou. Então se abriu um pouco, como se estivesse ouvindo uma verdade que ela estava esperando para nomear. Ela esticou a mão sobre a mesa e pegou a minha gentilmente, da mesma forma que havia feito dias antes. Vó, eu tenho orgulho de você. A voz dela vacilou na última palavra e senti algo no meu peito se soltar. Um nó que eu carreguei por anos demais sem perceber a dor que causava. Obrigada, eu sussurrei. Ela apertou meus dedos. É sério. Eu vi como eles pedem coisas a você, como esperam que você os salve, e você nunca diz nada. Você apenas ajuda, mesmo quando te machuca. Eles são meus filhos, eu disse, não como uma desculpa, mas como um fato. Mas você é uma pessoa, ela respondeu, a voz feroz e sincera ao mesmo tempo. Você merece limites, você merece respeito e você merece uma vida que não te esgote. As palavras dela se instalaram em mim lentamente, como calor se espalhando em mãos frias. Ficamos ali por um longo tempo, tomando chá, deixando o silêncio trabalhar ao nosso redor. Isabela me contou sobre as aulas dela, os amigos, o livro que estava lendo. Ela falava em pequenos e atenciosos rompantes, como sempre fez. E eu ouvi, realmente ouvi, com um coração que se sentia mais firme do que em anos. Quando ela finalmente se levantou para ir, ela deu um passo à frente e me envolveu em seus braços. Não um abraço apressado, não um distraído, mas um abraço completo e reconfortante, o tipo que você não esquece. O que quer que aconteça em seguida, ela murmurou no meu ombro. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Eu sempre estarei. Fechei os olhos e a respirei. Shampoo de hortelã, poeira de biblioteca, juventude, sinceridade.
Quando ela caminhou pelo caminho e acenou a Deus, algo notável permaneceu no ar atrás dela. Não tristeza, não culpa, não medo. Uma verdade quieta e inabalável. Alguém na minha família ainda me amava por quem eu era, não pelo que eu fornecia, e isso por si só era o suficiente para me manter firme para o que eu sabia que viria a seguir. Eles chamaram de discussão de família, como se dar um nome pudesse suavizar as arestas, como se a palavra família ainda carregasse o peso que tinha antes. Daniel me mandou uma mensagem na noite anterior, uma mensagem formal e concisa. Precisamos conversar, todos nós, amanhã às 5. Por favor, não torne isso mais difícil. Por favor, não torne isso mais difícil. Como se a dificuldade não tivesse sido deles para começar. Eu não concordei, mas também não recusei. Eu simplesmente respondi: estarei lá. Não porque eles exigiram, mas porque eu não tinha mais nada a temer de um cômodo cheio de pessoas que só se lembravam que eu existia quando algo dava errado. Cheguei à casa deles exatamente às 5. Nem cedo, nem tarde. A porta se abriu antes que eu tocasse a campainha, como se Daniel tivesse estado parado do outro lado, esperando para me interceptar. O rosto dele parecia mais velho do que dias atrás. O estresse tem uma maneira de adicionar anos rapidamente a pessoas desacostumadas a carregar o próprio peso. Mãe, ele disse, dando um passo para o lado. Eu entrei. O ar parecia denso, como uma frente de pressão antes de uma tempestade. Renata estava perto da ilha da cozinha, braços cruzados, lábios tensos. As crianças não estavam à vista, guardadas, presumi, para que os adultos pudessem encenar o que quer que tivessem preparado. Fomos para a sala de estar. Eles se sentaram no sofá. Eu me sentei na poltrona oposta a eles, o mesmo assento que eu sempre ocupava, exceto que agora eu não me sentia como uma convidada. Eu me sentia como uma observadora em uma peça em que eu finalmente parei de atuar. Daniel pigarreou. Nós estamos preocupados com você. Claro que estavam. Não quando eu estava solitária. Não quando eu estava doente. Não quando eu estava de luto, mas agora. Quando a linha de crédito havia desaparecido e as contas não se pagavam mais, a preocupação floresceu como erva daninha no jardim deles. Agradeço a preocupação, eu disse, mas estou muito bem. Renata se inclinou para a frente, a voz frágil. Está? Porque do nosso ponto de vista, suas decisões parecem impulsivas. Pelo contrário, eu respondi, eu nunca fui tão deliberada. Ela fez um som, parte descrença, parte aborrecimento. Você nos colocou em uma posição muito difícil. Encontrei o olhar dela calmamente. Não, vocês se colocaram lá. Eu simplesmente dei um passo para trás. Daniel esfregou a testa. Mãe, estamos pedindo transparência. Você deveria ter conversado conosco antes de tudo. Somos uma família, tomamos decisões juntos. É mesmo? Eu perguntei. Eu fiz parte da decisão de me excluir do jantar de vocês? Ou da decisão de me dizer para viver com menos conforto? Ou da decisão de tratar o meu apoio como presunção? Renata enrijeceu. A mandíbula de Daniel se apertou. Não é disso que se trata, ele murmurou. É exatamente disso que se trata, eu disse. O silêncio se pressionou entre nós, pesado e cheio de verdades não ditas. Daniel finalmente olhou para cima, os olhos tensos. Nós precisamos da sua ajuda, mãe. Aí estava, despojado de desculpas, de frases suavizadas e de ilusões educadas. Não amor, não compreensão, ajuda. Que tipo de ajuda? Eu perguntei gentilmente, embora eu já soubesse. Os pagamentos, ele disse. Pelo menos até as coisas se estabilizarem. E depois disso, ele hesitou. Nós vamos dar um jeito. Significando, nós vamos aceitar a ajuda enquanto você a fornecer. Eu cruzei as mãos no meu colo. Daniel, eu não vou restabelecer o acordo. Nem temporariamente, nem parcialmente. De jeito nenhum. A respiração de Renata engasgou, aguda e indignada. Você está nos punindo. Não, eu disse. Estou me libertando. Daniel me encarou, algo como descrença tremulando em seu rosto. Descrença de que a versão de mim que eles costumavam comandar havia sumido. Mãe, ele sussurrou, nós estamos nos afogando. Vocês são adultos, eu disse suavemente. Vocês aprenderão a nadar. Eles me encararam então.
Realmente encararam, como se estivessem me vendo pela primeira vez. Não a mãe suave que absorvia cada golpe. Não a ajudante silenciosa que preenchia todas as lacunas, mas uma mulher mais velha, mais sábia, mais firme, que finalmente entendeu a diferença entre amor e servidão. Quando ficou claro que nada do que eles dissessem me moveria, Renata se levantou abruptamente, a conversa desmoronando como papel molhado. Bom, ela disse, a voz tensa. É isso. Daniel não se levantou. Ele apenas olhou para mim com algo entre derrota e ressentimento. Eu me levantei lentamente. Eu desejo tudo de bom para vocês dois, eu disse. Mas eu não vou mais carregar a vida de vocês. Nenhum grito, nenhuma lágrima, nenhuma cena, apenas a verdade. Quieta, final e minha. Saí da casa deles da mesma forma que havia entrado, com a cabeça erguida, os passos firmes e o meu coração, talvez pela primeira vez em anos, sem fartos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, não de tensão desta vez, mas de algo mais gentil, uma leveza quieta, o tipo que vem quando um peso carregado por muito tempo finalmente aprende a soltar as suas costelas. Pela primeira vez em anos, eu não saí correndo da cama preocupada com a conta atrasada de outra pessoa, ou com um texto de emergência, ou com uma demanda sutil disfarçada de pequeno favor. Eu fiquei sentada na beira do colchão, deixando meus pés encontrarem o chão lentamente, sentindo o calor do quarto se instalar ao meu redor. Era surpreendente como minha mente se sentia vazia. Vazia da melhor maneira, como um armário finalmente limpo de coisas que eu nunca precisei. Preparei o café da manhã para mim, nada extravagante, apenas torrada com manteiga e um ovo cozido. Mas eu o comi sem distração, sem checar meu celular, sem manter um ouvido atento para problemas. A casa estava quieta, mas desta vez não era solidão. Era paz. Passei a manhã fazendo pequenas coisas que sempre haviam sido adiadas, apertando um parafuso solto na barra de cortina, limpando os peitoris da janela, podando com a pequena samambaia triste perto da pia da cozinha. Tarefas comuns, mas hoje elas pareciam recuperar pedaços da minha vida um por um. Por volta do meio-dia, peguei meu casaco velho no armário e caminhei até o pequeno parque a 2 quarteirões de distância. Eu não ia lá há meses, não porque eu era incapaz, mas porque eu estava ocupada demais sendo a saída de emergência de todo mundo. O ar estava frio, o tipo de frio que acorda seus pulmões gentilmente. O caminho serpenteava entre árvores que estavam começando a perder suas folhas amarelas. E eu caminhei lentamente, meu corpo se lembrando de um ritmo que não era apressado. Algumas crianças estavam correndo perto dos balanços. O riso delas me lembrou dos anos em que Daniel era pequeno, antes que a vida adulta o endurecesse, antes que as expectativas se transformassem em ressentimento. Eu não senti amargura, apenas uma dor distante, como pressionar um hematoma que finalmente havia começado a cicatrizar. Sentei-me em um banco, perto do lago, e observei os patos deslizarem pela água. Um deles mergulhou a cabeça, o rabo balançando desajeitadamente no ar. A cena me fez sorrir, um sorriso simples e inesperado que não doeu ao sair. Pela primeira vez em muito tempo, fiz a mim mesma uma pergunta que evitei por anos. Do que eu gosto, não o que eu tolero, não o que é conveniente, não o que cabe entre as necessidades dos outros. Do que eu gosto? A pergunta parecia quase estranha, mas o silêncio dentro de mim, suave, aberto, me disse que eu finalmente tinha espaço para respondê-la. Passei a tarde do jeito que costumava, antes que a vida se tornasse uma série interminável de obrigações. Lendo, eu peguei minha poltrona velha perto da janela, um cobertor no meu colo, um livro que eu pretendia começar, mas que nunca tive espaço na minha mente para ele. As páginas viraram lentamente. Eu não estava com pressa para lugar nenhum. Mesmo mais tarde, quando o céu escureceu e a casa se dobrou ao crepúsculo, eu não sentia a velha inquietação. Nenhum relógio correndo, nenhuma espera por uma ligação, nenhum receio de ser culpada. Meu celular vibrou apenas uma vez, uma mensagem curta de Isabela. Pensando em você. Espero que você esteja descansando hoje. Eu respondi simplesmente, estou. Honestamente, parecia o primeiro eu estou sincero que eu havia falado em anos. À noite, preparei um pequeno jantar para mim e o comi perto da janela.
observando as luzes da rua piscarem. O mundo lá fora continuava em movimento. Carros, passos, vozes distantes. Mas dentro da minha casa, tudo parecia gentilmente pausado, restaurado. Eu não sabia o que Daniel e Renata estavam fazendo. Eu não me perguntava. Eu não andava de um lado para o outro, nem imaginava, nem temia. Toda aquela parte da minha mente, a parte que antes ficava em alerta constante, estava finalmente quieta. Surpreendeu-me como era natural, como se eu devesse ter voltado para mim mesma o tempo todo. Antes de dormir, eu parei em frente ao espelho do banheiro. Uma mulher de 72 anos olhou de volta para mim. Linhas, cabelo prateado, uma suavidade ao redor dos olhos que a idade traz e algo mais, dignidade, uma firmeza que eu não via em mim há décadas. Toquei a borda do espelho levemente, como se estivesse me reencontrando com uma velha amiga. Eu me lembro de você, murmurei. Não a mãe que se curvou até quase quebrar. Não o banco disfarçado de mulher. Não a sombra à margem do conforto de outra pessoa. Apenas eu, Marta. Uma mulher que finalmente escolheu a sua própria quietude, o seu próprio ritmo, a sua própria vida. E ao apagar a luz, senti isso claramente. Eu não estava acabada ainda, nem com a vida, nem com as escolhas, nem com a recuperação da integridade. Daniel veio sozinho desta vez. Eu vi o carro dele entrar lentamente na minha garagem logo após o anoitecer, os faróis roçando a frente da casa como mãos incertas. Ele não estacionou do jeito que costumava, torto e apressado. Nesta noite, ele colocou o carro no lugar com cuidado, quase hesitante, como se o cascalho pudesse julgá-lo. Eu estava sentada na sala de estar com uma luminária acesa, o brilho amarelo suave aquecendo a quietude. Quando ele bateu, uma única batida pesada. Fechei meu livro e me levantei, sem pressa, sem medo, apenas uma respiração calma e firme. Quando abri a porta, Daniel parecia menor, não em tamanho, mas em espírito. Os ombros curvados, os olhos cansados, o rosto contraído de uma forma que nenhuma discussão poderia causar. Ele não estava com raiva agora. Ele não estava gritando. Ele não estava exigindo. Ele estava desvendando-se. Mãe, ele disse, a voz baixa. Posso entrar? Eu dei um passo para o lado. Ele caminhou até o meio da sala de estar, então parou como se estivesse inseguro sobre onde ficar. Eu gesticulei para o sofá. Ele se sentou, mas as mãos dele tremiam, inquietas, do jeito que costumavam quando ele era um garoto que havia feito algo errado e não estava pronto para enfrentar as consequências. Eu ocupei meu lugar habitual na poltrona. A luminária zumbia suavemente entre nós. Por um longo momento, ele não falou. Ele apenas olhou para as mãos. Então, finalmente, com uma voz que parecia raspada, ele disse: "Me desculpa." Não alto, não ensaiado, não dramático. Apenas pequeno. Eu esperei, não por crueldade, simplesmente porque eu sabia a diferença entre um pedido de desculpas e uma linha de abertura. Ele inalou bruscamente. Eu não percebi o quanto dependíamos de você. Eu não percebi o quão injusto era. Eu não... Ele engoliu. Eu não vi nada disso. Você não queria ver, eu disse gentilmente. Os olhos dele se levantaram doloridos, mas honestos. Talvez. Não. Definitivamente. Era mais fácil acreditar que você estaria sempre lá. Eu assenti. Geralmente é. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Mãe, as coisas estão ruins. Estamos atrasados com tudo. A casa, as contas. Meu emprego está instável agora. Renata está furiosa e eu... A voz dele falhou. Eu sinto a sua falta. Eu não vacilei. Mas algo em mim se apertou, uma dor suave que não pedia para ser acalmada. Eu nunca fui embora, eu disse. Você me empurrou para fora. O rosto dele se contorceu, a vergonha se instalando profundamente nas linhas ao redor dos olhos. Eu sei, e eu sinto muito. Eu realmente acreditei que ele estava falando sério naquele momento. Mas a sinceridade nascida da crise é uma coisa frágil. Ela desaparece rapidamente assim que o conforto retorna. Ele esfregou a mão no rosto. Podemos começar de novo? Talvez restabelecer os pagamentos até que a gente se recupere. Eu não quero dizer para sempre, apenas até as coisas se estabilizarem. Aí estava.
A segunda verdade por baixo da primeira. A necessidade por baixo do pedido de desculpas. O hábito por baixo do arrependimento. Eu deixei o silêncio repousar entre nós antes de perguntar: você me quer ou quer a minha ajuda? A respiração dele prendeu. Eu quero os dois, ele sussurrou. Eu assenti lentamente, como se estivesse considerando isso. E quando a sua vida estiver tranquila de novo, quando as contas estiverem pagas, quando o conforto retornar. Ele não respondeu. Ele não precisava, porque nós dois sabíamos a verdade. Eu me levantei, caminhei até a luminária e ajustei a sombra, deixando o brilho dela suavizar. Então me virei para ele. Daniel, eu disse baixinho, eu te amo, eu sempre vou amar. Os olhos dele se encheram, não transbordando, mas o suficiente para um brilho. Mas eu não vou mais financiar a sua vida. Ele pareceu assustado, ferido, talvez até traído, embora não tivesse o direito de sentir nada disso. Mãe, não! Ouça, eu disse suavemente. Ele se calou. Você é capaz, você é adulto, você tem uma família própria e vai encontrar o seu caminho, mas não nas minhas costas. Ele olhou para baixo, respirando de forma irregular. Eu não sei como consertar tudo isso. Você vai aprender, eu disse. Não porque eu te resgate, mas porque você tem que fazer isso. Ele ficou sentado ali, absorvendo as palavras como alguém provando algo amargo e necessário. Depois de um longo momento, ele sussurrou. Então é isso mesmo. É isso, eu disse. Não o fim de nós, mas o fim de eu ser a sua rede de segurança. Ele assentiu lentamente. Então ele se levantou. Ele parecia mais velho do que quando chegou. Não derrotado, mas humilhado. O jeito que um homem parece quando a vida finalmente espera que ele se sustente com as próprias pernas. Na porta, ele parou. Mãe, ele disse, a voz baixa, obrigado por não gritar, por tudo. Eu toquei o braço dele gentilmente. Vá para casa, Daniel. Cuide da sua família. Recomece. Ele assentiu uma vez, então saiu para o ar frio da noite. Eu o observei caminhar até o carro, ombros pesados, passos lentos, mas avançando. Quando fechei a porta atrás dele, soltei uma respiração que eu não sabia que estava prendendo. Nenhuma ostentação, nenhum triunfo, apenas a verdade firme e fundamentada. Eu finalmente havia me escolhido. E isso me trouxe paz. Nos dias que se seguiram, a casa parecia diferente, não mais quieta. Sempre foi quieta, mas mais clara, como se alguém tivesse limpado uma janela embaçada e deixado a luz entrar de novo. Eu me movi pelos meus cômodos lentamente, não pela idade, mas por um novo tipo de consciência, tocando objetos que eu não olhava direito há anos, a fotografia emoldurada de Jorge no jardim, a xícara lascada que Isabela fez quando tinha 7 anos, a colcha desbotada que minha mãe costurou à mão. Todos pareciam partes de uma vida que eu estava ocupada demais, sobrecarregada demais para habitar plenamente. Meu celular não tocava com tanta frequência. Quando tocava, o som não me enviava mais um choque de pavor. A maioria das ligações era simples acompanhamento administrativo sobre as mudanças que eu havia feito. Algumas eram de Daniel. Atualizações curtas e cautelosas, não pedidos, apenas atualizações. Ele parecia cansado, mas também diferente, como um homem começando a entender o que é responsabilidade. Renata não ligou. Eu não senti falta do silêncio. Isabela visitava a cada 2 dias. Ela trazia bolinhos, fofocas da faculdade, poemas inacabados, escritos nas margens dos cadernos dela. Ela se aninhava no meu sofá com as pernas dobradas debaixo dela e deixava a casa se encher com o zumbido suave das histórias dela. Às vezes ela perguntava como eu estava me sentindo. Às vezes, nós nem falávamos nada, apenas sentávamos juntas enquanto a luz se movia pelo chão. Ela me disse uma vez, em um momento de quietude, "Você parece mais leve, vó." E eu percebi que ela estava certa. Pela primeira vez em décadas, minha vida parecia moldada pelas minhas próprias mãos, não por obrigação, não por culpa, não por medo de ser necessária ou rejeitada, apenas minha. Em uma tarde de quinta-feira, caminhei até o parque de novo. As folhas haviam ficado mais escuras até então. Âmbar, laranja queimado, a cor dos finais que abrem caminho para os começos.
Sentei-me no banco perto do lago, o mesmo banco onde eu havia me redescoberto uma semana antes, e observei a água ondular em círculos lentos e pensativos. Do outro lado do caminho, uma jovem empurrava um carrinho enquanto falava ao celular, a voz dela aguda de exaustão. Um menino jogava migalhas para os patos. Um casal mais velho caminhava de mãos dadas, parando a cada poucos passos para admirar algum pequeno detalhe do mundo. A vida se movia como sempre faz. Eu deixei a minha respiração cair no seu próprio ritmo, firme e completa. Por tanto tempo, eu acreditei que estava perdendo algo se parasse de dar. Amor, proximidade, propósito. Pensei que o sacrifício era o preço que as mulheres da minha idade deviam pagar para permanecerem necessárias. Mas, sentada ali sob as folhas, que caíam lentamente, entendi outra coisa. Eu não estava perdendo. Eu estava desaparecendo, pedaço por pedaço, pagamento por pagamento, silêncio por silêncio. E agora, finalmente, os pedaços estavam voltando. Quando voltei para casa, a luz da noite entrava pela sala de estar, suave e cor de mel. Esquentei sobras, servi um copo de água para mim e comi devagar, saboreando cada mordida sem o peso dos prazos de outra pessoa pressionando meus pensamentos. Depois do jantar, sentei-me na minha poltrona e olhei ao redor do cômodo. As paredes, as fotos, a quietude da pequena vida que eu havia reconstruído no espaço de alguns dias corajosos. Não grandiosa, não dramática, mas inteira. Pensei em Daniel, nos olhos cansados dele, na voz humilde. Esperei que ele crescesse a partir disso, não pelo meu bem, mas pelo dele. E por Isabela, que merecia um pai que entendesse o que significa o amor real. Não conveniência, não dependência, mas respeito. Quando o relógio bateu 9, eu me levantei, apaguei a luminária e fiquei parada por um momento no brilho fraco do corredor. Uma mulher de 72 anos, viúva, mãe, avó e finalmente, uma pessoa que pertencia a si mesma. Eu sussurrei na casa quieta. Eu fiz a coisa certa. Não alto, não triunfantemente, apenas honestamente. Às vezes, as escolhas mais silenciosas são aquelas que nos salvam. E ao deslizar para a cama, puxando a colcha até o queixo, senti uma peça se instalar em mim como o fechar de um livro muito amado, gentil, conquistado, completo. Se alguém tivesse me dito há um mês que eu recuperaria minha vida nesta idade, eu poderia ter rido. Mas a vida tem uma maneira de surpreender até mulheres mais velhas como eu. Somos mais fortes do que as pessoas pensam. Mais quietas, sim, mas não mais fracas. Nunca mais fracas. E se a minha história significa alguma coisa, que seja isto. Você tem permissão para escolher a si mesma. Aos 72, aos 80, em qualquer idade, você tem permissão para recuperar o que sempre foi seu. Sua dignidade, seu tempo, sua paz. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.